Fala pessoal, tudo jóia? Iniciamos aqui mais um programa Conversando Direito, o podcast onde trazemos novidades do mundo jurídico e temas relevantes para a sociedade como um todo. Hoje, o meu convidado é nada mais que nada menos, Dr. Joaquim Lapa Filho, advogado militante na área criminal, político, 3 vezes prefeito da cidade de Carpina, pai, avô. Seja muito bem-vindo, seu Joaquim Lapa. Doutor Joaquim Lapa, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa, no nosso podcast. E seja muito bem-vindo. A gente já estava trocando aqui algumas ideias e eu sei que a gente vai tirar muita informação aqui. A gente vai bater um papo muito legal. Então, agradeço demais a aceitação do convite e logo atender o convite estar aqui e agradeço demais. E a palavra é com o senhor. Boa noite, Gil. Boa noite, amigos. Eu quero agradecer o convite, né, e estou muito satisfeito e com a figura e com a sua figura também. Eu gostei muito, Gil. Você é uma pessoa fácil de amizade e isso é muito bom. Abre um caminho muito grande e um espaço para a gente conversar. Muito bom, muito bom. Doutor Joaquim Lapa, antes de a gente começar aqui a conversar, eu quero aqui pedir a vocês que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. E toda semana vamos estar aqui trazendo algum convidado e temas relevantes para a sociedade como um todo. Mas, doutor Joaquim, vamos aqui aos trabalhos. E antes de a gente começar, a gente sempre tem essa pergunta, curiosidade, né? E saber quem é o nosso convidado. Então, a minha pergunta ao senhor hoje é justamente essa. Queria conhecer melhor o Dr. Joaquim Lapa, além de ser um advogado, né, militante, renomado no município, conhecido aqui na região como um bom advogado, né? E eu queria saber como foi essa trajetória, nesse início aí de profissão, desde a jornada como advogado a ser prefeito, a entrar na vida política. E eu queria saber do senhor como foi essa história. O início é sempre cheio de problemas, né? Eu saía de Carpina para Recife, né? Estudei Direito. Ia de ônibus todo dia, né? Não tinha. Sim. Eu vejo hoje, a gente tá vendo aí o pessoal tudo de carro, ônibus, reclamando carros. Mas não havia isso. A situação era de precariedade. E eu saía de Carpina todos os dias, 4h30 da manhã, ia para a Católica, né? Eu estudava na Católica, isso em 1971, né? Logo ali. 71. Eu nem sonhava nascer. E à tarde eu estudava de manhã direito e à tarde eu ia ser professor. Sim. Em Limoeiro. Aí eu passava direto de Recife para Limoeiro, 3 dias na semana, da aula de francês. Era a disciplina que tinha na época, né? Era francês ou espanhol ou inglês. Sim. E terminou só em inglês. Veio a consciência de que o inglês era mais importante. Sim. Mas eu saía de Carpina para Recife para Carpina. E no outro dia essa mesma coisa. Depois fui ser professor em Paudalho, professor de português. Em Paudalho, ensinei lá 2 anos. Assim que terminei o curso de Direito, eu parei de ensinar. Eu disse, bem, eu não era, a vocação não era mesmo para ser professor. Eu queria mesmo, era condições para estudar, né? Sim. Meu pai tinha morrido e papai não deixou muitos recursos, né? A não ser uma pensão mais ou menos para minha mãe. Então, daí eu passei a fazer Direito. Primeiro ano já estava fazendo júri aqui. Aliás, já no Direito, como estudante, eu estava fazendo júri aqui. Carlos Lapa já era advogado renomado, né? Meu irmão mais velho do que eu, 4 ou 5 anos. Já era formado e dizia, vamos fazer júri. Sim. E eu ia fazendo, isso aí foi muito bom. Muito bom. Eu tenho uma passagem interessante, Gil. Eu estudando, né, como estudante, aí houve uma festa lá das universidades, das faculdades de Direito, que foi motivo de todos os jornais. Então, um aluno da Católica, um aluno da Federal, um aluno da faculdade de Caruaru. Eu sei que juntaram as faculdades e fizeram um grande júri. Um júri lá no primeiro tribunal do júri da capital. Bom. E ali iam julgar um fato verdadeiro, um processo verdadeiro, que já tinha sido julgado. Sim. Já tinha sido julgado, era a mulher que matou o marido. Sim. Certo? Matou o marido.
E ela, no júri verdadeiro, ela foi condenada. E no nosso júri, eu fui escolhido. E aí, você sabe, quando a gente é aluno, a gente vibra muito Sim. com as coisas. Eu contava a história do júri que fazia aqui e chamou a atenção, eu fui escolhido por isso. E veio um aluno da Federal, era o promotor, e o juiz era Nildo Nery, o desembargador, o juiz de verdade, desembargador, né? Ele não era desembargador nessa época, ele era o juiz de direito do primeiro tribunal do júri da capital. Então, era uma festa muito, todos os alunos reunidos, de Olinda, Recife, todo mundo, né? As faculdades todas. Sim. E o jurado era também os estudantes de direito, né? Ali, estudante, foi escolhido. E nós fizemos o júri e terminou, no final, a mulher sendo absolvida, né? Tá vendo aí? A mulher sendo absolvida. Aí vazou para a imprensa. Sim. Alunos da faculdade absolvem mulher que o tribunal condenou, né? Diga aí. Um negócio... Foi o pontapé aí para... E saiu em todos os jornais, aquilo vibrava com aquilo, Sim. era minha foto no Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, saiu, foi uma briga danada. Muito, muito bom. Para Então, um jovem estudante, aquilo era o e êxtase. a gente vibra, né? O estudante de direito Sim. é muito... de todas as profissões, o estudante que faz faculdade, e faculdade era luxo na época, era uma dificuldade muito grande, né? Sempre, ou a federal dificílima e a católica cara, né? Sim. E eu tinha que ensinar, tirar de professor para poder terminar o curso. Aí terminei o curso e fui logo advogar. Fui logo partir. Agora, eu já era, ao mesmo tempo, político, né? Não foi uma coisa... Era uma coisa juntas. Eu já, no primeiro ano de Direito, eu já fui o vereador mais votado de Carpina, né? Como estudante de Direito, já. Como estudante de Direito, Mas o estudante tinha muita força. Eu saltava, ia na delegacia, eu fazia tudo, eu já advogava, né? Porque não tinha advogados, né? Não existia advogado. Aí o juiz permitia que eu fui fazer estágio lá em Passira, Limoeiro, fazia advogando, como se fosse, mas na realidade aprendendo, né? A gente não tinha. E eu fui como advogado, também como estudante, fui o mais votado, até hoje, né? Eu digo isso com muito orgulho, porque foi um prêmio que o povo me deu. Sim. Logo com... Reconhecendo. Eu com 23 anos, 24 anos, ser o vereador mais votado, tive... O eleitorado aqui era 9.000 eleitores, eu tive 1.171, quer dizer, mais de 10% da votação, então foi muito... E na segunda votação, outra vez eu fui o mais votado de novo, né? 1.000 e tantos votos, que hoje o vereador, o candidato para ter 1.000 votos em Carpina é coisa rara também. Sim. Então isso me alegrava muito, eu me entusiasmei pela profissão e pela política ao mesmo tempo, né? Mas Carlos Lapa sempre o mais velho na frente, né? Foi prefeito, foi deputado e tal. Então daí, pronto, eu sempre misturando advocacia e política. Aliás, em Carpina é diferente, eu não ganho dinheiro, vou logo dizer uma coisa a você, viu? Eu não ganho dinheiro em Carpina, A minha advocacia em Carpina é mais assistencialista mesmo, sabe? Até aqueles que podem pagar, eu não cobro, sabe, em Carpina. Isso tornou-se uma prática, ninguém me pergunta quanto é o seu honorário, ninguém pergunta a mim isso. Entendi. No caso, é mais um hobby aí. Em Carpina. Agora, fora, eu sou advogado, eu sou um profissional mesmo. Eu tenho... Exerce. Eu exerço, cobro os honorários e tal, lá fora. Entendi. E como você acha que essa formação jurídica influenciou a abordagem como prefeito na época em que exerceu os mandatos? Então, como conciliou isso? Muito bom, porque eu já conhecia o povo, né? Eu sempre fui muito do lado dos mais pobres, né? Porque a nossa criação, de jogar futebol, Carlos Lapa jogava, eu jogava, meus irmãos, tudo. E a gente conhecia as pessoas mais humildes, e daí partiu o conhecimento. Eu sabia as casas, né? Eu passeava, eu ia muito lá no bairro Santo Antônio, e vi muita miséria, certo? A verdade é essa. Então, o motivo que também lhe levou para a política foi justamente vendo a necessidade dos seus colegas, a comunidade. A comunidade, a pobreza extrema, sabe? Você vai na periferia, você ainda encontra esse tipo de pobreza, ainda tem. Infelizmente, tem isso. Eu dei uma volta a semana passada e eu vi pobreza que fiquei muito, muito consternado com isso. Então, mas o que me chamou mais a atenção foi a necessidade do povo.
Sim. Certo? Então, nós tínhamos aqui uma realidade, Gil, que era o chamado moradia de fundo de quintal. Sim. Moradia de fundo. Que danado é isso? Moradia de fundo de quintal. O senhor tem uma casinha e atrás ele tem um quintal grande e ali ele fazia 8, 10 quartos e alugava, certo? Ali aquela promiscuidade. Não Sim. tinha, não era um sanitário só para 8, 10 famílias. Então, isso aí eu conheci de perto. Eu tive amigos que moravam nessa situação, pessoas do meu conhecimento. Isso aí fez com que eu fizesse programas. Quando eu cheguei à prefeitura, eu peguei essa vivência que eu tinha, né? Sim. Essa vivência diária, constantemente. Eu fiz programas aqui que foram excelentes. São chamados 8 mil lotes doados, né? Hoje você tem em Carpina cerca de 8 mil famílias que não pagam aluguel. Sim. Estou dizendo dessas famílias pobres. Quando veio o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, um dos requisitos que mais chamou, itens que mais chamou a atenção deles foi que milhares de pobres tinham a casa para morar. Sim. Como é que acontece isso? Que Caruaru não tinha, fizeram até comparação com Caruaru, tanto pobre morando sem pagar aluguel. Casa própria é. Então, isso... Eu sempre fui assim, paternalista, sabe, com o povo, Sim, porque eu sim. sei da necessidade. Era da comida, porque não tinha... A situação era precária demais, não havia dinheiro suficiente. Então, eu comecei a dar terra aí ao povo, fazer casa e dar comida, festa, né? Sim. Ainda fazia festa, fizemos os grandes festejos junino, carnaval. Felizmente essas coisas estão paradas, né, aqui em Carpina. Mas eu incentivei muito a festa. Mas isso aí era justamente por conta do conhecimento. Sim, Eu conheci de perto essa realidade de Carpina. Carpina é cidade festiva. Você vai sentir isso em Carpina. Carpina, bota um bomba aí tocando, batendo, daqui a pouco tem um povo aí atrás. Muito conhecida. E a localização de Carpina, né? Sim. A localização é privilegiadíssima, né? Pois é, a gente tá quase uma região metropolitana do Recife, né? Carpina tornou-se um comércio regional, né? Sim. Todo mundo quer construir em Carpina. Tem nada de história de que foi o prefeito tal, que foi Joaquim Lapa, que foi fulano tal, não, que foi o atual prefeito que fez isso, aquilo, não. Ela desenvolveu naturalmente como Goiânia, como, enfim. Como Caruaru é central, né? Todo mundo sabia que Caruaru ia crescer. Todo mundo sabe que Carpina vai crescer por conta da sua posição, da sua posição geográfica. Geográfica, né? Sim. E Carpina precisa de água, né? A água tem demais ali, mas não tem o sistema de 50, 70 anos passado. É só isso que Carpina está faltando por hora. Muito bom. E qual foi o principal, Joaquim Lapa, a principal dificuldade que o senhor encontrou durante a campanha para se tornar o prefeito e a sua gestão? Não, as minhas primeiras candidaturas a prefeito, eu não tive muito problema. Foram candidaturas... eu fui eleito a primeira vez, depois não havia reeleição, né? Sim. Não teve... Porque eu já era um vereador bem votado, né? O mais votado seguido, né? da cidade. E eu fui eleito vencendo os 3 candidatos, a minha votação. Mas não tinha reeleição, aí eu me afastei e voltei a advogar. Sempre que eu saí da cadeira de prefeito, eu ia para profissão de origem. Profissão. Não tinha outra coisa, não tinha nada, ninguém saía rico, ninguém saía com fábrica, nem loja, nem com carrões, nada. O dinheiro que vinha era para trabalhar para o povo. Para o povo, era. Então, eu voltava. Depois eu retornei no segundo mandato. Depois que terminou o segundo mandato, aí veio a reeleição, né? Sim. Aí eu fui reeleito pela terceira vez, e foi fazendo isso, essas doações, né? Sim. Porque a situação, é preciso que o povo saiba, não era como agora. Sim. A situação era periclitante mesmo, não tinha dinheiro, os municípios não tinham dinheiro, o dinheiro do município dava muito mal para pagar os funcionários. Quando a gente queria fazer uma coisa, tinha que juntar, tinha que fazer... depois veio SUS, depois veio tanta coisa boa por aí. Hoje o governo federal é quem faz os postos de saúde. Sim. Na época, quem tinha que fazer era o município. E construção feita pelo município, com recurso do município, não era coisa fácil. Hoje o sistema está mais organizado. Está mais organizado, né? E o dinheiro, né? Sim. A nação hoje tem muito dinheiro. Então, essas UBS, Carpina tem 12 UBS, Unidade Básica de Saúde, são os postos de saúde. Sim. Né? UPAs, né? Não existia isso, né?
UPA, tem a de Timbaúba, que disse ser muito boa, né? Sim. A de Carpina felizmente, foi inaugurada, mas ainda não está ainda com toda a atividade que se espera. Que deveria. Então, foi assim, não tive dificuldade. A dificuldade surgiu depois que eu tive essas reeleições, né? Foi com o novo modelo implantado em Carpina. Aí começou uma campanha de busca pelo poder. Sim. Vamos ter os que vieram atrás do poder. Não tinham afinidade com a cidade. Sim. Não tinha afinidade com o povo. Era forasteiro, né? Eu conheço todo mundo. Se você andar comigo, você vai se impressionar. Como eu ando lá no bairro Santo Antônio, bairro Novo. Então, o bairro Santo Antônio, aqui, a Senzala, esses bairros todinhos, principalmente nos loteamentos que eu patrocinei, né, na época. Aí você vai ver que eu tenho afinidade com o povo. O pessoal vieram depois atrás do poder, conseguiram o poder com muito dinheiro, né? Sim. Dinheiro, e se mantiveram aí no poder com muito dinheiro. Outros querem vir também com muito dinheiro, já está aí largando dinheiro, sabe? Assim, essa campanha de trazer, de buscar o poder, ela não é boa para a cidade. A cidade precisa de um gestor que a conheça, que tenha afinidade, faça coisa. Eu creio muito no amor, certo? Eu acho que tudo deve ser feito na base do amor. Né? Faça com amor, porque a diferença é muito grande, né? Então, o cara vem... Até mandamento, né? Princípio deixado por Jesus Cristo, né? É um princípio, Então, eu acho que isso prejudicou muito a cidade, esse tipo de... Então, em busca pelo poder e o dinheiro. Olha, era uma coisa, pode você ver uma coisa, os prefeitos da época, da minha época, que pelejaram comigo, a gente foi de um lado e de outro, eram tudo amigo. A gente bebia, tomava um vinho, tinha um prefeito que... Joaquim, vamos lá tomar um vinho do Porto, era assim. Havia, inclusive, entre os políticos, essa relação. Sim. Não existia uma relação. E depois se transformou isso aqui numa guerra. Aqui ficou um tempo de guerra, de crimes, de ameaças, essas coisas todas. Tornou-se uma cidade violenta. Sim. Violenta na parte da política. Porque eu acho que essas pessoas que vieram depois dos verdadeiros políticos da cidade vieram com outras intenções. Entendi. Muito bom. Joaquim, como foi a sua experiência jurídica? Com a sua experiência jurídica, o senhor acredita que como ajudou a lidar com essas questões legais, né, como advogado e regulamentórias na administração municipal? Quando eu era prefeito, eu estudava, fiz pós-graduação de Direito Administrativo e Constitucional, justamente para melhor conhecer os meandros que eu sabia de fato como são as coisas. Mas foi estudando, fazendo esses cursos pela Universidade Federal, que a gente toma mais conhecimento, fica mais exigente, né? Sim. Exigente, e deu certo, foi muito bom. E disso eu tirei proveito. Quer dizer, você não pode... Eu me admiro muito quando você tem um gestor totalmente despreparado, um gestor que não tem, muito mal sabe ler. Isso aí não é bom para a cidade, não é bom para o povo, né? Então, eu comecei... Muitas leis fui eu quem redigiu, né? As leis, fazendo as leis, e a Câmara aprovava. Leis, todas elas voltadas para o povo. Eu fiz lei, por exemplo, como a lei da recuperação da casa do pobre. Sim. Mas só quem faz uma lei dessa, Gil, quem tem conhecimento. É o gestor que tem conhecimento. Eu fui em casa de pessoas que batiam bola, pessoas que tomavam uma cerveja comigo, essas coisas. Sim. E eu fui, por acaso, passando, eu entrei, meu amigo, eu cheguei na casa, de cortar o coração, sabe? Cortar o coração. A fossa dentro do quarto dele dormia, a fossa da casa dele, né? Aquela miséria, aquela pobreza extrema. Sim. Aí foi isso que me inspirou a fazer essa lei. A lei está aí, desde que eu saí há 20 anos, que ninguém usa essa lei, né? Não aplica, né? Tá lá só no papel, lei, palavras frias. Né? E o povo sabe como eu faço. Eu cheguei, comecei a desapropriar terreno, fazendo coisas aí, e fazendo a casa do pobre, né? Fazendo essa casa. Fizemos centenas de casas, o município teve condições de fazer. Eu, em vez de manter aí 1.000 pessoas politicamente, eu mantinha 50 pedreiros, sabe? 50... são pessoas que estavam fazendo coisas que eu estava gostando de fazer.
Isso é muito bom, quer dizer, é o conhecimento da lei, Sim. do direito, Aplicando ao conhecimento político. Muito bom. O senhor já deu uma pincelada aqui, mas assim, como o senhor interpreta, né? Como o senhor se lida, na verdade, com essas divergências políticas, né? Que busca o consenso entre esses diferentes grupos na cidade. Como o senhor interpreta isso? Você diz o meu comportamento diante... Sim, como é que o senhor lida com essas diferenças de grupos na cidade, pessoas que o senhor já referiu, né, que estão em busca de interesse próprio, como poder, como dinheiro, né, e demais grupos que o senhor entende? Eu lido conversando e mostrando o que acho do adversário. Eu não toco no nome do adversário, sabe? Nem falo nada que possa atingir a moral. Quem me conhece sabe disso, a não ser em resposta. Se o cara me ofende, tô também não me toque. Eu passo também com meus argumentos. Mas, na verdade, nesse clima que eu tô analisando e eu analiso, eu deixo que A população fale por si. Fale por si. Agora, eu dou a minha versão, eu dou a minha opinião. Pronto, eu vou fazer uma pergunta, talvez agora seja bem mais criteriosa. Como o senhor avalia a atual gestão do município de Carpina? É o seguinte, eu acho que Carpina perdeu muito com o atual gestor, sabe? Ele tem umas coisas os calçamentos, ele não investiu na educação, não investiu na saúde, sabe? Não teve investimento na saúde, tá do mesmo jeito as coisas. Então, na sua visão... As coisas não foi bom para Carpina, não foi bom... Sim. E vamos lá, voltando aqui à época que Joaquim Lapa foi prefeito e teve todo esse apadrinhamento, toda essa história, né, de construção, né, de tirar muitas pessoas da miserabilidade, de ter sua casa própria, enfim. Nos conta aí a sua primeira experiência que teve, não só como advogado e como político. A minha primeira experiência como advogado, já formado ou já exercendo? Sim, já exercendo. Exercendo a minha primeira experiência foi um julgamento em Carpina, de um irmão que matou outro irmão. E eu fui como ajudante, né? Eu não fui o advogado titular, era Carlos Lapa, meu irmão, o advogado. Sim. E eu fui fazer esse júri. E fiz e muita gente gostou, sabe? Começaram a me dar parabéns, não sei o quê. Eu tinha só 23 anos quando eu fiz, foi a minha primeira experiência e aquilo me encantou. Eu sempre... Um pouco nervoso, normal. Tem um nervosismo e um oficial de justiça que era meu amigo, ele é nervoso. Todo advogado... Sim. Mesmo depois, eu me lembro uma de Romero Neto, que é considerado um dos maiores advogados do Brasil, disse que nunca deixou de as mãos ficarem frias, Sim. né? Ele já tarimbado e tal, porque o ambiente do júri é muito bonito, essas Sim. coisas todas. Aí ele chegou, esse oficial de justiça chegou com um meio copo de uma coisa branca, sabe? Não, ele botou 2 ou 3 dedos de uma cachaça e botou uma bebida em cima, né? Vou disfarçar. Sim. Aí quando eu me levantei para falar, ele me entregou. Ele disse, olha, não faça careta. Disse no meu ouvido, não faça careta. Aí quando eu vi, era danada da... E tomei, viu? Tomei. Mas você sabe que uma dose não embriaga ninguém, Sim. né? Mas foi um negócio que eu achei... Ele quis me tranquilizar, sabe? Me tranquilizar. E disse, tá bom. Eu peguei e tomei aquela Guaraná, que não era Guaraná, ela tava com alguma coisa de pitu ou de cachaça, assim, né? Mas era uma coisa pequena, não foi nada não tirou nada. Isso aí achei engraçado, porque tornou-se meu compadre depois, meu amigo, e mas rapaz, na casa do juiz. Foi a garapa do júri, a garapa do júri. E como político, qual foi a sua primeira experiência? Eu acho que foi como vereador, né? Foi como vereador, foi essa de
de assistência, de ver de perto essa pobreza, né? Aquilo me impressionou muito. Eu acho que a família que não tem uma casa para morar é uma família pobre, né? Sim. Uma família pobre, não tem uma casa para morar, você termina o mês já está devendo, então eu lutei muito por isso. Tá aí, então você vai, que tem o Três Maria, Carneiro Leão, Mar de Rosa, são vários loteamentos. Sim. Loteamento com as Três Marias são 2.800 lotes. É uma Quando a gente cidade. fala de moradia, a gente fala principalmente do princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade, justamente isso. Muito bem. É a dignidade da pessoa humana. A pessoa não tem onde morar. Sim. É ficar morando no barranco aí, morando atrás de casa, de quartinhos, sabe? Sim. Isso aí. Muito bom. Vamos lá agora falar um pouco também da importância da advocacia na política. Enfim, a gente já também pincelou um pouco sobre isso. O senhor já falou, né, que é muito importante ter um conhecimento, ter uma base legal sólida, né, ao tomar decisões políticas, né, e eu acho que isso realmente é Porque aliado. muitas vezes a pessoa quer fazer e pensa que não pode ou não sabe Sim. fazer, né? Então, o conhecimento até é bíblico, né? Conhecereis a verdade me libertará. Então, não tem como a gente ser liberto sem conhecimento. Então, o conhecimento, ele liberta, né? Ele liberta. Eu posso lhe dizer até que eu afrontei a lei, sabe? Em certas horas. Porque aquela história a gente tem que a lei nem sempre é justa, né? Sim, a lei nem sempre é justa. Aqui, eu tinha um problema sério. A nossa saúde, nosso hospital aqui de Carpina, sempre foi carente, sabe? Sempre foi carente. O pessoal, essa proximidade de Carpina com o Recife, às vezes desestimula um investimento. Isso antes, estou falando isso antes, Sim. na época em que fui prefeito. Então, hoje não. Hoje você tem várias clínicas em Carpina, tem muita coisa por aí. E eu, quando cheguei, um dia eu ia para a prefeitura, foi minha primeira experiência nesse ponto. Foi no primeiro dia que eu ia para a prefeitura de eleito. Quando eu cheguei na pista aqui, aí umas mocinhas, um rapaz, tudo gente de 16, 17 anos, aí pararam o meu carro e estavam fazendo uma faixa, né? Nos ajude, não sei. Eu parei o carro, era obrigado a parar, né? Então, aí chegou e disse: olha, ajude que a gente está aqui fazendo uma cota para minha professora que está com câncer. Caramba. Com câncer. Eu disse: que história é essa? Fazendo isso, olha, vai lá na prefeitura. Aí eu cheguei e disse: diga, procure o médico, tudo, né? Sim. Faça e eu mandei que ela saísse com ofício, com ordem da prefeitura e tal. E deu tudo certo. Aí depois, comecei a fazer essas coisas, sabe? Sim. Mas depois o Tribunal de Contas disse rejeitar as contas do prefeito Joaquim Lapa, que fez despesa indevida. Que os pobres são tratados pelo Sistema Único de Saúde, os indigentes, não pela prefeitura e tal. Mas não tem como. Uma pessoa está com câncer, está com uma doença severa, gravíssima, né? Gravíssima, você esperar. Eu mandei fazer todos, sabe? Teve um ano, Gil, que foi R$563 mil de cirurgia no Recife. Hospital Português, no melhor dos hospitais. O cara pobre, taxista, foi feito cirurgia. Saúde em primeiro lugar, né? E não tinha saúde, a gente não tinha uma saúde adequada, a gente não tinha. Já no final, no meu último mandato, foi que eu consegui, nós temos alguns médicos bons, né? Sim. Doutor João Inácio, doutor Barata, doutor Ivan, aí melhorou a situação. Mas não tinha isso. E mesmo esses médicos não eram habilitados para esse tipo de tratamento de pessoas, né? Então, eu afrontei nesse ponto, porque o Tribunal de Contas não aceita. Eu sei que hoje você sabe que se a pessoa tiver um problema desse, se não tiver quem trata, a pessoa entra na justiça e o juiz manda fazer, né? Pois é. Manda fazer. Eu tenho feito tudo mais. Eu tenho feito isso agora com umas 3 ou 4 ações já nesse sentido aqui em Carpina. O que a gente vê hoje de negativas de plano de saúde, né? É horrível, né? Você paga e não é assistido. Mas vamos lá. Qual o conselho o senhor daria a um advogado? A gente tem muitas pessoas também que nos assistem, que é advogado, e também tem essa tendência aí para a política. Qual o conselho o senhor traria para esse advogado que ainda pensa um dia ir para o meio político?
A advocacia, para mim, é o curso melhor que tem, é o ideal, sabe? Eu também sou suspeito a falar. Já dizia, lhe interrompendo aqui, um professor que a gente teve a experiência de conhecer, que ele dizia que a advocacia, o direito era a profissão mais brilhante que existe. Por quê? Era o direito e a medicina, né? O direito, porque a medicina porque dá a vida e o direito porque dá a liberdade. Né? Então, ele dizia que a liberdade ainda estava maior que a vida, sobressaindo que a vida, porque não existe vida sem liberdade e liberdade sem vida. É verdade mesmo. Eu acho o direito um curso muito bonito, né? É Sim, muito bonito o direito. gratificante demais. E tudo gira em torno do direito, né? Tudo que você pensar, o direito está sempre em redor de tudo ou dentro das coisas, né? Tudo, o médico, o engenheiro, todos eles precisam. Quando faz um contrato, o contrato é coisa de direito, né? Tudo que faz a nomeação, o direito é tudo, o direito manobra. Então, eu me lembro agora de uma carta, se vai fazer direito, tem que fazer, eu acho que com amor. Principalmente o direito criminal. Ninguém faça direito criminal só por curiosidade ou porque acha bonito. Aventurar, né? Mas é um direito que precisa que se faça uma dosagem grande de amor. E essa questão de conciliar com a política, qual o conselho que o senhor traz? Olha, o Congresso Nacional, no tempo de Rui Barbosa, era composto de 100 parlamentares. Todos 100 eram advogados. Tá vendo aí? Todos 100 eram advogados. É uma coisa impressionante, né? Muito bom. Impressionante. Então. Há muita ligação, muito próximo, né? Entendi. Doutor Joaquim Lapa, qual mensagem que o senhor gostaria de transmitir aos cidadãos, né? Porque hoje a gente vê a política muito desacreditada, né? Pessoas que realmente não acreditam mais nos políticos por muitos mentirem, né? E outros também por se venderem, né? Por R$100, por um tijolo, pelo um saco de cimento, e acaba realmente desacreditando na política. Mas qual mensagem o senhor traz para essas pessoas que ainda realmente estão desacreditadas? E o conselho, a mensagem de importância, né, dessas pessoas participarem da política local? Eu digo o seguinte: quem quiser participar como candidato ter. Não, como participante. Eu falo como eleitor mesmo. Como eleitor mesmo, de realmente. O conselho que eu dou, Gil, é que conheça o candidato. Conheça a pessoa do candidato. Conhecer a pessoa do candidato. Ver as intenções dele, né? Você conhecendo uma pessoa. Você vendo só uma pessoa, um discurso bonito. Sim. Não, isso não leva a nada. Conhecer o passado, principalmente o passado. No passado está a história do homem. Né? Ninguém surge de repente. Você vai no passado, hoje ninguém pode esconder nada de ninguém hoje. Hoje todo mundo tem a vida aberta toda para todo mundo. Então, eu acho que o eleitor deve conhecer e ver qual é as intenções desse candidato. Se a intenção dele é simplesmente de poder, eu quero mais poder, eu quero uma cidade que tenha um orçamento melhor e tal. Sim. O que eu desejo é que se faça essa análise necessária para que faça uma escolha correta e certa. Muito bom. A gente falou muito também, a gente já falou muito de advogado, mas a gente esqueceu, e eu esqueci também de lhe perguntar, qual a definição que o senhor traz para essa profissão, né? Para o senhor, o que é ser um bom advogado? Ser bom advogado é ser dirigente, né? O advogado, hoje, os prazos são corridos, tudo correndo na frente da gente, tem que estar com cuidado, não perder prazo. O advogado não pode perder prazo. É imperdoável o advogado que perde um recurso, né? Perder um recurso. O advogado tem que estar sempre atento ao processo. É o que eu sempre falo, né? O advogado não perde prazo, audiência nem perícia. Não, de jeito nenhum. O advogado tem que estar atento a isso. Né? Sim, muito bom. Mas vamos lá, o senhor como advogado criminalista, né? A gente agora vai pegar um gancho aí na sua militância na advocacia criminal, né? Que por sinal é muito bem falado, muito bem desenvolvida, que eu acho que quando começou nem sonhava nascer. Sou um bebê aí ainda perto do senhor e tenho muito que aprender. Mas vamos lá, o senhor acredita
a pergunta seria justamente essa. O senhor acredita que o Estado está aparelhado para enfrentar o crime organizado? Na sua visão, qual o maior problema hoje no enfrentamento desse crime? Eu acho que justamente o Estado não está preparado. A bandidagem se armou melhor, né? Aí tem muito dispersou-se por todo o país, né? Então, até falando do estrangeiro, né? Na Europa a influência da bandidagem brasileira. Então, não houve um acompanhamento para quando acontece como aconteceu agora há pouco, uma coisa profundamente lamentável, né? Tanto a morte do policial como as consequências que fizeram depois, né? Isso aí foi. A gente lamenta tanto a morte do policial, como lamentamos também a família, que nada tinha a ver com o problema. Então, isso prova um despreparo muito grande. O policial, quando for para uma operação dessa, ele deve ir mais bem preparado para aquela operação. Não teria acontecido isso. Nenhum cabo, nenhum soldado, nenhum outro teria morrido. E se tivesse uma segurança melhor, um comandante ali, não teria acontecido a segunda fase. Treinamento. A segunda fase foi tão terrível, né? Que foi a morte daquelas pessoas todinhas, inocentes, né? Todo mundo está provando aí que são pessoas inocentes. Então, foi um despreparo muito grande. Então, organizacional, eu acho que as nossas forças policiais não estão preparadas ainda para enfrentar a bandidagem que cada vez está maior e mais forte. Sim, muito bom. Trazendo aqui como o senhor enxerga o papel dos advogados na construção, né, de uma comunidade mais justa e responsável. Todos nós, Gil, somos obrigados Não só advogado, né? O cidadão, o papel do cidadão. Do cidadão. E o advogado também, muito mais, porque o advogado sabe da lei. Conhecedor. Sabe o que é que está havendo de absurdo no Congresso, o que está havendo de absurdo no Supremo Tribunal Federal, né? Está havendo uma coisa inusitada, uma coisa que isso vai ficar para a história, o que está acontecendo no Supremo Tribunal, onde um ministro, ele é vítima, ele é perito, ele é delegado, depois ele julga. Sim, isso não existe, é uma sensação, né? De insegurança jurídica muito grande. O sistema processual tem um promotor, tem um policial, tem uma delegacia que investiga, tem um promotor que acusa, tem um defensor que faz a defesa e tem um juiz que julga, né? Não é a mesma pessoa que... Isso é uma coisa que... Insegurança total. Isso não está caindo bem para nós todos. Eu vi agora há pouco, Gil, o advogado, me esqueci o nome dele, é um juiz aposentado. O cara foi espetacular lá, ele passou na cara de todo mundo, mostrou que os erros do Supremo Tribunal. Eu sempre admirei os votos e eu já advoguei no Supremo Tribunal, do Marco Aurélio. Marco Aurélio era um ministro espetacular, Celso de Mello, inigualável, né? Celso de Mello é inigualável. Os ministros que saíram agora há pouco, a menos de 2 anos, saíram. Então, eu acho que o Supremo está... Eu vi um ministro dizer assim, nós vencemos os bolsonarisres, mas não pode, né? Não pode. Quem tem que vencer é a pátria. Quem vencer ficou um negócio muito... Ali foi uma coisa imperdoável esse ministro ter feito isso, né? Quer dizer, ele deu um recado que ele participou, né, participou da política, não pode. O juiz... Olha, eu sou do tempo também, vou dizer uma coisa a você, Gil, que o juiz, no começo, ele não ia... Era antes de mim pouca coisa. Eu ouvia falar disso do próprio juiz. O juiz não ia na barbearia. O barbeiro era que ia à casa dele. Por que ele não ia à barbearia? Porque era um lugar de fofoca. Barbearia é lugar de fofoca. Então, ele não. O alfaiate ia na casa do juiz, já que não existia roupa feita, né? Tudo era feito na alfaiataria. E o alfaiate ia lá para tirar a roupa do juiz. Quer dizer, o juiz era uma figura desse intocável. Jeito. Desse jeito também não, né? Desse jeito também não. O juiz tem que se socializar, tem que estar no meio, conhecer a sua sociedade, né? que tá
Mas, Os infelizmente, costumes, né? os Que são costumes, princípios também que a gente sabe. eram tidos como pessoas estranhas, né? Cuidado, o juiz, né? Eu tenho uma colega que diz que tem medo. Eu não foi que eu tenho medo desse juiz. Não, não diga isso, não. Você está envergonhado. Faça isso, Ele não. tá aqui para proteger a lei, para proteger a sociedade. Você não envergonha. Eu tenho liberdade com ela. Tem vergonha classe. Não há hierarquia. Sim. Diz a lei. Artigo 133, se eu não me engano. Né? Não há hierarquia entre juiz e Advogado e entre advogado e nem com o ministro do Supremo Sim. Tribunal. Não há hierarquia. Ele não é mais do que o Sim. advogado. E ainda eu digo, vá fazer uma audiência sem advogado ou sem defensor, não tem audiência. Pode ter audiência sem promotor, mas sem advogado não tem. Hoje, e a nossa Constituição diz... somos indispensáveis à administração da justiça. Indispensável à administração da justiça. Sim. Então, não tem essas coisas que tem esse tratamento por igual. Sim. Um certo juiz, há muito tempo passado, deu um grito, eu dei 2 nele, sabe? Na hora, foi uma coisa espontânea, não foi nem pensado. Ele foi meio nervoso, eu também. Nessas horas a gente pede essas coisas, mas sempre me dei bem com os juízes, com os promotores. Sim. De promotores de júris também, guarda algum ranço. Tal. Mas, bom, mas é isso mesmo. Mas aí a gente não é... Eu sempre preguei isso, né? Advogado, né? Seja ele novo, seja o que... Não pode baixar a guarda, né? Ande correto, ande certo, né? Mas também não se rebaixe, né? E exerça o seu papel, o seu sacerdócio, na verdade. Uma das ciências mais importantes para nós, uma das disciplinas, é a ética, né? Sim, a ética, você tem... E o juiz também sabe a responsabilidade que ele tem de tratar o advogado, o promotor com urbanidade, enfim. Urbanidade, com respeito, né? Não só com todos os funcionários. Sim. Princípio pessoal, é caráter, né? A gente já fala já de respeito, enfim. Mas vamos lá. Como fazer? A pergunta seria justamente essa. Como fazer diferença, né? O político fazer diferença em uma política tão desacreditada atualmente? Eu acho que essa palavra que eu terminei, manter a ética, sabe? O político, manter a ética. Manter a ética, para mim, é tudo. Na política, na profissão, sabe? E o respeito mútuo. Eu acho que esse respeito com o adversário, contanto que haja reciprocidade. Sim. Né? Reciprocidade, para mim, é o melhor caminho. Esse tempo das ofensas pessoais já se passou há muito tempo. Quem volta com esse tipo de discurso na política, em qualquer canto, vai cair por terra. Eu não vejo... Antigamente nós íamos para comício, era uma esculhambação. E com a família dos outros, e falava da família, do pai, da mãe, da 10ª geração. Mas isso passou. Eu acho que está passando. Pode falar. A crítica ela tem que ser bem-vinda. Criticar é próprio da política. Eu critico o adversário, aquilo que eu acho que está... Mas sem entrar na situação pessoal, né? Sim. Sem falar, sem ofensa pessoal. Sim. Mas vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, que é uma curiosidade talvez de algum telespectador. Qual seria o fato, né? O que é algo que as pessoas ficariam surpresas em saber sobre Joaquim Lapa? Surpreso em saber? Sim. Eu acho que minha vida é mais escancarada. É tão transparente. Todo não mundo tem muita sabe, surpresa, não. Eu chego lá no bairro mais pobre de Carpina. Hoje a pobreza aumentou um pouquinho na periferia. É o teimoso, mas você vê menino lá de 8, 10 anos chamando de Quinca. Mamãe, Quinca chegou ali, sabe? Aí sabe de tudo. Minha vida todo mundo sabe. Eu não sou aquele hipócrita que Jesus falava, né? Jesus falou que de dia, à noite ele ia por trás das casas para se encontrar com... E de manhã não cumprimentava as pessoas, né? Meu jogo é aberto, todo mundo sabe minha vida, de tudo. Eu não tenho nada... Sim, muito bom. Mas vamos lá, doutor Joaquim Lapa. Nesses anos aí, conta aí um fato marcante, uma história, acho que o senhor já também falou algumas, mas assim, alguma história que poderia relatar um caso jurídico, eu acho que o senhor já falou, que foi o júri do o irmão que matou, não foi? Mas assim, tem algum outro fato marcante que o senhor pode aqui compartilhar?
Eu fui fazer um júri em... Um advogado de 1970 não tem uma história, um fato... Tem muitos. Eu fui fazer um júri em Bom Jardim, e cheguei lá, aquele silêncio, muito silêncio, ninguém, né? Tinha só os jurados, mas as portas, as janelas estavam todas abertas. E o juiz me chamou e disse, olha, eu pedi para o pessoal não vir para o júri, assistência, disse, tá só os jurados aí, e o senhor veio com três amigos, são como ajudantes como se fosse pistoleiros. Né? Não, são meus amigos que vieram porque disseram que o réu disse que se tivesse tudo certo ia ter uma cachaçada na casa dele. Aí ele disse, ele disse, mas não vão ficar aqui não, ninguém, viu? Eu disse, por quê, doutor? Ele disse, olha, os 3 irmãos da vítima vieram de São Paulo e disse que se o réu for absolvido vai matar todo mundo aqui. Eu disse, mas doutor, não tem policiamento, ele tem 2 soldados só. Lá, 2 soldados, eu mandei chamar pra cá, mas não vai resolver, são 3. 3 contra... contra 2. Aí eu disse, não, doutor, aí ele disse, o que é que o promotor disse que para o senhor não falar na vítima. Disse, mas a vítima matou um lá perto de Macaparana pra lá, qual é? Depois de Macaparana... Machado, São Vicente. São Vicente. Em São Vicente Ferre, matou com uma pedra esbagando a cabeça do cara, a vítima. Eu vou dizer isso, doutor. Ele disse, não pode dizer não. Não pode falar da vítima. Isso aí o senhor me desculpe, mas aí o promotor veio e disse, olha, aí eu não faço não sei o que, a gente não fale não. Disse, não. Esse promotor tinha feito um júri comigo em Limoeiro. Sim. Aí ele disse que meu estilo foi meio agressivo com ele e tal. Aí o juiz disse, não fala. Aí eu disse, não, doutor, não. Aí me retirei, disse, não, fui lá para mim. Aí mandou fechar todas as portas, né, do fórum. É uma coisa que ele não podia fazer, que o júri é público, né? A sessão pública. Aí fechou todas as janelas, fechando o negócio todo. Depois o juiz chegou e disse, ó, o promotor disse que ia pedir absolvição. Crime dentro do mercado, ele matou o cara dentro do mercado, não tinha como. Eu disse, então, doutor, tá tudo resolvido. Não tem por que falar. Tá tudo bem. Mas é isso aí. Pois é, Joaquim Lapa, a conversa aqui tá muito boa e essas histórias aí é o que faz a nossa advocacia. Mas vamos lá. Qual foi a conquista que o senhor considera mais significativa? Qual foi a lição mais valiosa que o senhor aprendeu na vida? Em todos esses anos aí? A conquista do esforço próprio, do trabalho, da confiança, sabe? Do objetivo, da vocação. A vocação é tudo, Gil. Sim. Não faça nada sem vocação, você vai ter problema, né? Você com a vocação, você com esse estímulo da vocação, você passa por cima de fogo, de pedra, você vai em frente sem sentir dores, né? Quando a pessoa faz as coisas porque papai mandou, mamãe mandou, Sim. porque estou fazer isso, ou vou fazer para agradar, não vá. Né? É isso, eu me alinho muito nesse seu pensamento e principalmente amor, colocar tudo amor. Então, claro, porque assim, a gente vê papel, né? Às vezes você pega um júri para fazer, né? Eu pego um processo previdenciário, um processo trabalhista, a gente vê que aquilo não é papéis, né? São realmente vidas que a gente tem a gente Deus não deu essa capacidade de ser canal para essas pessoas transformarem a vida dela. Então, acredito que o senhor tem essa satisfação quando o senhor consegue absolvição, né? Consegue realmente fazer justiça, né? Que muitos advogados, às vezes, que acham que advogado criminal é advogado que solta bandido e, na verdade, a gente sabe como funciona a lei, né? Muitas pessoas são presas erradas ou têm penas injustas e, realmente, o advogado criminalista, o pessoal acaba distorcendo isso, né? E eu acredito que seja a sua satisfação profissional nesse sentido, quando consegue realmente fazer justiça. E no meu lado é quando realmente a gente consegue, né, uma aposentadoria para um benefício, para um... Então, que satisfação, uma satisfação pessoal, nem pelo financeiro, né? Realmente, a gente quando começa a colocar isso que o senhor falou, amor, né, no nosso trabalho, né, dedicação, a gente vê o processo como se fosse de um pai, de uma mãe da gente, realmente esse advogado ele vai ter êxito, né? E o financeiro vai ser consequência, né? Dado do belo trabalho que ele desenvolve, né, da dedicação e a energia realmente que ele coloca em um processo. Eu me alinho muito nesse seu pensamento
E é isso que o advogado tem que É. ter. Amor, dedicação, né? E muita perseverança. E nunca desistir. É isso que Nunca. É. que a gente vai. Mas vamos lá. O que é que o senhor se orgulha mais na vida, além dos seus filhos? Seus netos também? É. Meus netos, meus netos é uma experiência nova, né, para mim, de neto. Eu Sim. tenho três netos, tem mais. Tem mais, né? Aqui por perto, 3. Mas o que o senhor mais Mas orgulha na vida, além deles, seria os filhos, sabe? Meus filhos mais próximos são muito bons para mim, muito solidários. muito bom. O senhor tem algum arrependimento, seu doutor Lapa? Tenho, sim. Tenho. Um apoio que eu dei, um apoio. Um apoio político que eu fiz, eu fiquei arrependido depois. Fiquei arrependido porque a pessoa não correspondeu. Não estou dizendo não é que correspondeu comigo, não. Não correspondeu com a própria. Para o fim, para que Sim, ele foi para que eu fiz o esforço por ele, né? entendi. Isso aí eu fiquei arrependido e muito. Muito bom. Doutor Joaquim Lapa, né? O que é que o senhor tem, o que é que o senhor acha do futuro, né? Como o senhor se vê daqui a 5 anos, quais os projetos futuros, vai pendurar a chuteira, vai continuar fazendo os júris, vai continuar nessa advocacia, nesse legado, desse sacerdócio? Olha, as coisas que eu faço, já disse, com muito amor e eu acho que é uma vocação, uma vocação. Eu faço e vou até onde Deus quiser, certo? Sim, Não pretendo desistir de nada. Eu vou à frente, eu estou me sentindo bem, eu tenho uma saúde boa, né? Não sim, tenho graças a problema Deus. mas eu faço tudo aonde Deus achar que devo ir, eu vou, sabe? Eu vou sempre nessa trilha. Muito bom, muito bom. O que o senhor tem para falar, né? A gente tem muitos estudantes também que nos assistem e tal. O que é que o senhor tem para falar para essas pessoas que estão iniciando uma carreira, não só na advocacia, né? Mas como que sonham, né? Ser um juiz, ser um promotor, ser, né, um médico. Esses estudantes de direito, qual a mensagem que o senhor traz para eles, que o senhor deixa para eles? Eu acho, Gil, que é a nossa lição. A nossa lição, a gente tem, você como advogado, eu como advogado, é enfrentar o direito com responsabilidade, com estudar. O estudo é indissociável do direito. O advogado é um escravo do livro, né? Tem que estar Sim, lendo, pesquisando, se a atualizando. pesquisa se atualizando, né? A lei muda, a lei Sim, né? Então é preciso que tenha muita atenção e que tenha boa sorte com o direito. O direito, hoje os melhores, quem tiver só com intenção de grande emprego, né? É o direito que oferece sim. os melhores empregos, né? Você tem. Eu passei no de fiscal do Ministério do Trabalho, né? Passei, mas anularam o concurso. Aquela safadeza aqui de Brasília não é de agora, não. Essa safadeza em Brasília é antiga. Aí Sim. eu me lembro que eu fiz esse. Carlos Lapa fez, passou e foi ser prefeito. Aí depois passou esse tempo todinho como prefeito, deputado, aí voltou, se aposentou como fiscal do Ministério do Trabalho, que é um salário espetacular, né? Sim, sim, Muito bom, é sim. salário de juiz, né? Sim, sim. E eu ia aqui em Carpina, eu e o doutor Emiliano, o Emiliano, que foi juiz também, era advogado, e nós fizemos esse concurso de fiscal do Ministério do Trabalho, que eu não sei se o nome é esse mesmo, fiscal, faz muito tempo. E nós passamos e comemoramos, né? Tomamos uma cerveja e tal, tudo. Aí depois, um mês depois, a notícia anulou porque 10 alunos, 10 concorrentes, tiraram 10 na prova. Todos 10, né? E descobriram que era filho de um ministro. Ih, rapaz. Aí anularam o Brasil todo, né? Concurso do Brasil todo, esse aí. E eu Ficou. fiquei com eu não fiz mais, não me submeti mais a fazer. Desmotivou. Desmotivei. Muito bom. Mas olhando Joaquim Lapa hoje, né? Quais os caminhos que evitaria ter trilhado até chegar onde chegou? Eu acho que nenhum. Nenhum. Eu Foi bem direcionado, fui foi bem focado. direcionado. Foi o caminho. O caminho que eu acho, primeiro, foi ao lado do povo, né? Eu Sim. sempre tive
sempre tive essa união com o povo de Carpina. Isso aí foi o meu caminho, minha profissão, Sim. tudo que fiz na vida foi justamente com essa vida política, né? Política e advocacia. Doutor Lapa, qual o seu maior medo? O meu maior medo, eu sou muito corajoso, viu? Sim. Eu tenho feito demonstração de coragem constantemente, com outras coisas até que não adianta falar agora. Eu sou muito corajoso, eu não sei, eu não creio em fantasma, sabe? Aham. Muito bom. Mas como o senhor quer ser lembrado um dia? Como benfeitor, sabe? Como benfeitor dos mais pobres. São os que eu mais olhei na minha cidade. Eu olhei por todos, os mais pobres. Isso, e eu acho que sempre serei lembrado desse ponto. Então o senhor sempre quer ser lembrado como um apoiador, como a mão amiga dos mais necessitados. Dos mais necessitados. Muito bom. Qual o conselho que o senhor pode compartilhar? Quer deixar a oportunidade aqui, né, para o público em geral? Quer deixar aqui alguma mensagem? Pode ficar à vontade. Eu quero. A mensagem que eu quero deixar Gil, é a mensagem de que nós aqui nesse papo agradável, né? Graças a você, você é um grande entrevistador também. A mensagem que eu quero deixar faça tudo com amor, né? Faça com vocação, com gosto, e que tudo dá certo no final. Fazendo com amor, você não vai se decepcionar, né? Sim. Quem faz coisa com interesse financeiro, só com interesse financeiro, aí vê se dá mal. Sim. Então, fazer com amor vai tudo dar certo. É aquela história, dinheiro é bom, mas não é tudo. Não é tudo, né? Eu pelo menos, sou o seguinte, eu fui prefeito 3 vezes, 3 vezes que eu saí da prefeitura, eu fui advogar, certo? Eu não tenho, todo mundo em Carpina sabe disso, minha vida, eu não tenho riqueza nenhuma, né? Não sou rico. Tenho um carro com mais de 5 anos. Talvez o senhor não tenha a riqueza financeira, né? Mas o senhor pode ser rico de outras coisas, que dinheiro não compra. Eu tenho a minha riqueza de dormir bem, sabe? Não tomo nenhum comprimido para dormir, então a consciência minha, nesse ponto, é muito boa. Então essa riqueza já vale muita coisa, viu? Mas gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, Queria deixar mais alguma mensagem de esperança? Não, para todos. A esperança é tudo, né? A esperança é tudo. Para os mais jovens, para todos. Para todos tenho sempre esperança que as coisas vão melhorar. Eu tenho essa esperança, sabe? Eu fico criticando o pessoal de Brasília, eu fico criticando esses que estão atrás de poder pelo poder, mas eu acho que o Brasil é muito grande. O Brasil, ninguém derrota o Brasil. Sim. Ninguém derrota o Brasil. O Brasil é uma terra abençoada, né? Por Deus, por tudo. Eu acho que eu tenho muita fé no Brasil por isso. E no povo brasileiro. Sim. Tenho fé no povo brasileiro. Eu queria, Gil, agradecer a você o convite e você é espetacular. Você é uma pessoa que cativa, né? Você cativa a gente, você é muito bom. E tá em Carpina, seja bem-vindo. Já está aqui há 2 anos. Sim. Estamos aí na luta, devagarzinho. Eu que lhe agradeço, na verdade, né? Aproveitando aqui o ensejo, a gente já está finalizando aqui mais o programa, mas eu quero deixar aqui a minha eterna admiração para o senhor, né? Eu só conhecia de ouvir falar, mas a gente teve essa oportunidade, né? E não tem dúvidas alguma, eu só tenho um notório saber jurídico, realmente um idealizador, né? Tem muitas ideias e tem muitos fundamentos, muita lógica no que fala. E realmente acredito que Carpina ganhou, né, e futuramente pode ganhar muito mais com o seu trabalho. Então, eu agradeço demais a aceitação do convite do senhor, as portas vão estar sempre abertas. Foi um prazer lhe conhecer pessoalmente e o senhor já está intimado para os próximos convites aqui, que a gente vai crescer. Vamos sim. Crescer, a gente vai trazer mais conversa, mais papos como esse também. Né? A gente já vai lançar aqui, deixar intimado para Joaquim Lapa Filho também estar aqui, para a gente trocar essa ideia. Mas eu lhe agradeço demais, né, pelo convite. A gente acabou esquecendo da lembrancinha do podcast que a gente traz, mas nem outra oportunidade eu vou, nem que lhe procure em sua casa, eu vou levar essa lembrança do podcast.
Mas é isso, agradeço o senhor, a palavra está com o senhor para as considerações finais. Eu quero agradecer, Gil, o convite, agradecer, inclusive agradecer a nossa entrevista, que foi muito, muito bem orientada por você. Eu estou contente com você, contente com tudo. E dizer aos amigos que estou pronto para vir novamente. Porque, sim, essa pergunta que faltou, a pergunta aí que não vai querer calar aí para os carpinenses, né? E a gente vai lançar. Aí eu vou fazer aqui. E aí, 2024, Joaquim Lapa vem ou não vem? Vem ou não vem? Mas, claro que sim. Tá aí, tô aí pronto para isso. Então a candidatura vai estar confirmada aí. A recepção muito boa por aí, tá tudo bem. Então vai firme aí, disputar as eleições ano que vem. Vou sim. Vai vir firme e forte. É. E a vitória vai vir, se Deus quiser. Mas é isso. Mais algumas considerações? Não, tá tudo bem. Tudo certo. Então, quero agradecer a você que assistiu nossa entrevista, né? Curtem, comentem, compartilhem, ativem o sininho aí, se inscreva no canal, apoie nosso podcast Conversando Direito. E toda semana a gente vai estar aqui trazendo um convidado diferente e trazer essa ideia aqui, esse bate-papo bem agradável, né? E finalizamos aqui mais um programa Conversando Direito. Um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço.